a hora das dicas imperdíveis de decoração do Estúdio C2, no quadro Elas Decoram. O que será que as arquitetas Elane Crespo e Francine Cerutti vão trazer hoje para nós? Olá! Hoje no Elas Decoram a gente vai falar um pouco sobre pisos e revestimentos, os tipos ideais para você usar na sua obra, as diferenças de um para o outro, como você escolher o adequado para cada tipo de uso. Então, uma coisa muito importante é o índice de resistência que o piso precisa ter para certos pontos, né? Lugares com alto tráfego ou que tem muito peso, você tem que colocar sempre o PI 4 ou PI 5. Isso na etiquetinha lá na loja você consegue ver, geralmente tem essa especificação. Lugares de muito tráfego como shopping centers, supermercados e lugares com peso na sua casa, por exemplo, a garagem, ou até na área externa, né? Se você tem bastante gente usando, lugar que pega muito sol. Então, assim, o ideal é ter sempre um piso mais resistente. Então, sempre usar o PI 4 ou o PI 5. Outra coisa super importante na hora de escolher o piso é o tipo de acabamento que ele tem, que pode ser esmaltado, acetinado, polido ou fosco, né? Então, o polido, esses revestimentos muito com brilho, nem sempre o polido é porcelanato, tá, gente? Que tem gente que confunde e acha que porcelanato é aquele piso que é polido. Não. Tem porcelanato de vários tipos de acabamento, inclusive polido. O polido não pode ser usado em lugar onde tem água. Se você for molhar a área de banheiro, de cozinha, evite o piso polido, porque ele vai ser um sabão. Você vai escorregar, você não vai conseguir ficar em pé em cima dele. Se cair um pingo d'água, vai dar zebra. Isso é certo. Com certeza. Então, no caso de cozinha, banheiro, usar sempre os pisos. Área externa, nunca, né? Nunca, Então, no caso de cozinha e banheiro, usar os pisos acetinados. Quando for área externa, perto de piscina ou aquela área mesmo que fica sem cobertura, o ideal é usar o antiderrapante, que ele, além de não ter aquele acabamento polido, ele ainda é mais áspero. Então ele vai travar mais no caso de água e aí não vai deixar você escorregar, né, e provocar qualquer tipo de acidente. Isso aí. Inclusive tem um antiderrapante que é quase uma lixa mesmo, que chega a machucar, então vocês tomem cuidado na hora de escolher também, porque tem alguns pisos que tem um pouquinho de relevo. Por exemplo, tem uns imitando com acabamento de amadeirado, que imita uma madeira, que eles têm uns veiozinhos e eles já te ajudam a não escorregar. Agora tem uns que são igual uma lixa, que aquilo ali também é ruim, justamente para agarrar sujeira. E depois para você limpar aquilo ali é bem complicado, tem que esfregar bastante. É bem mais difícil, a vassoura, isso aí. Então, assim, você também tem que tomar esse cuidado do nível, vamos dizer assim, de antiderrapante. Do nível de aspereza, né, no caso do acabamento. E aí a gente hoje também tem uma infinidade de tipos de revestimentos, que são aqueles que vão para a parede, né? A diferença de piso e revestimento é justamente aonde a gente coloca. Mas aí, isso é um jeito de falar também, né? Porque a gente usa piso na parede. É mais uma linguagem técnica, exatamente. A gente usa piso na parede, usa revestimento no chão, apesar de às vezes não ser próprio para isso. Nem sempre todo piso você pode usar na parede, mas nem todo revestimento você pode usar no piso. Então tem que tomar esse cuidado também. E aí hoje, para revestimentos, a gente tem uma infinidade de padrões, de cortes, de modelos, enfim. Para tanto hoje, com toda essa gama de opções que a gente tem no mercado, a gente começou a usar muito mais os revestimentos em salas de TV, salas de estar, sala de jantar, enfim, ele começou a ser usado com muito mais força, né, em outros ambientes que não só os ambientes de banheiro e cozinha. A gente vê agora, hoje em dia, praticamente todos os prédios que a gente vê construídos, a gente só vê com revestimento. Pela questão de economia de pintura, né? Porque pintar um edifício pelo lado de fora dá muito mais trabalho do que a sua casa. Então, e aí, às vezes, você acaba gastando de uma vez só. Gasta um pouco mais no revestimento, mas você fica mas livre, depois não tem mais trabalho. E aí a gente trouxe aqui algumas das variedades que a gente tem,
Então a gente consegue com esses formatos fazer inúmeras combinações e aí usando as cores diferentes a gente vai fazendo as composições, paginações totalmente diferenciadas e criando padrões totalmente novos. Então com triângulo a gente pode fazer diversos padrões diferenciados, né? E não só aquele formato quadradinho convencional que a gente tinha até pouco tempo atrás. Além disso, tem os revestimentos 3D, que estão cada vez mais em uso em todos os ambientes da casa, como a gente falou anteriormente. Então, você pode usar ele na cabeceira de cama, atrás do sofá, para poder criar aquele painel de impacto. Às vezes você não gosta ou não encontrou um local para botar um quadro específico. Então, você pode trabalhar um painel 3D, que ele vai dar aquele visual bem diferenciado no seu ambiente. E uma dica para quando a gente usa o revestimento 3D, principalmente em salas e lugares assim que não são áreas molhadas, até no banheiro, é jogar um foquinho de iluminação, uma luzinha ou uma mangueira de LED, mas jogar uma luz que ele vai criar aquele sistema de sombras, né? Isso. E aí ele vai evidenciar muito mais o desenho do 3D. E aí fica muito mais bonito, né? Com certeza. Dá um levante. Esse efeito de luz e sombra é o que dá o destaque no revestimento 3D. Então, de dia você vai ver todo o nível dele, todo o desnivelamento, né, do desenho que ele cria. E de noite, quando você acende as luzes, ele vai dar aquele destaque ainda mais diferenciado para o seu ambiente. E aí, tem os padrões que a gente mais vê usando agora, são os marmorizados, as pedras imitando as pedras naturais. Então, assim, muito mármore, como a gente já cansou de falar, a natureza veio muito para dentro da nossa casa. Então, assim, tem muito marmorizado, muita pedra natural, imitando as pedras naturais. E aí, o cimento queimado, que ele já chegou e já ficou, né? Isso. Imitando o aço cortem, imitando os amadeirados. Os amadeirados, então, é uma coisa que já entrou dentro da casa de quase todo mundo, E né? isso a gente só conseguiu depois da ascensão do porcelanato, porque todos esses materiais são os porcelanatos com impressão, imitando algum tipo de material, né? E aí, hoje também, a gente está usando muito o porcelanato, não só no piso e na parede, mas também para criar bancada, substituindo as pedras naturais, utilizando, no caso, os porcelanatos. E aí, se você tem um marmorista que tem aquele acabamento super caprichoso, você pode apostar para fazer uma bancada usando o porcelanato, porque as fábricas estão investindo em peças de grandes formatos. Então, você consegue usar uma peça só para poder fazer uma bancada grande, substituindo as pedras naturais com muita facilidade. Então, e aí agora a gente pode falar um pouquinho dos formatos. Esses grandes formatos, tem esses que são usados geralmente para bancada, eles têm geralmente 1,20 m por 2,40 m ou 1,20 m por 2. Até 3 metros a gente encontra hoje. 3 por 90, 3 por 1. Então a gente consegue fazer os recortes perfeitos para você não ter aquele monte de emenda, isso aí, né? A pedra fica inteirinha, lisinha. E aí os outros formatos, que tem agora usando muito 1,20 m por 1,20 m, 1 por 1, ou 1,20 m por 60, que aí também não fica tudo quadrado, fica retangular, 1,20 m por 60, 90 por 90, 80 por 80, 60 por 60, e os menores a gente já nem vê, nem encontra mais. Então, assim, é uma dica na hora de escolher o tamanho desse revestimento para sua casa, é ver a quantidade de cortes, mede lá a sua sala. A minha sala tem exatamente 3 por 5, então vai ficar legal você usar de 1 metro por 1 metro, porque você não vai ter corte. Você vai ter menos peças. Menos perda, né, de revestimento. Além da questão da economia, né? Porque se você não perde tanto nos cortes das quinas, você vai acabar economizando também no tamanho, no investimento das peças, que você não vai perder nas sobras, né? E não fiquem com medo de usar revestimentos grandes em apartamentos pequenos. Então, é uma outra dica isso. Isso aí, porque às vezes você acha que não, meu apartamento é pequenininho, vou usar 60 por 60. Não, às vezes um 80 por 80 vai dar uma sensação de amplitude no seu apartamento. Isso. E outra coisa é que a gente tem usado cada vez mais o mesmo piso no apartamento inteiro. Então, assim, você não precisa colocar soleira entre as portas. Você só vai colocar soleira no desnível para a cozinha e para os banheiros, porque
tem a questão de lavar e essa água não invadir o outro cômodo. Isso. Mas quando é uma cozinha americana, você pode usar até o mesmo piso. Então, assim, você economiza na soleira e você dá uma sensação de amplitude no seu apartamento. Além de você ficar com aquela questão de você usar um material só, né? Você economiza também no final. Tudo né? por tudo, porque você não precisa ficar comprando um monte de tipos de materiais diferentes. Então, até mesmo se você quiser, por exemplo, usar um polido, no caso de um apartamento pequeno, quiser usar um polido na sala e entrando nos quartos, você pode usar o mesmo padrão acetinado no banheiro e na cozinha se você tiver desnível, né? Até essa questão de você trabalhar texturas diferentes, porém com a mesma cor, também vai te dar essa sensação de amplitude no ambiente. É uma dica super bacana aí para quem está começando, quem está construindo também. É uma coisa muito importante a se levar em consideração na hora de escolher o material. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha ajudado vocês um pouquinho. E se precisar de mais alguma dúvida, chama a gente lá no Instagram. @estudioc2.park, que a gente vai estar pronto para te ajudar. A gente ajuda, isso aí. Tchau, tchau.